Olá, amigos da HSM. Este é o HSM Podcasting. A seguir, mais um conteúdo exclusivo que a HSM oferece a você. Portal HSM entrevista Lupércio Arthur Hilsdorf, consultor, e o tema da nossa entrevista é Técnicas de negociação. Como fazer uma boa negociação? O que um negociador precisa saber para negociar bem? Olha, ele deve saber o método de negociação, que é uma coisa simples, mas nem todas as pessoas dominam. Muitas pessoas procuram negociar de forma empírica, baseado na experiência do dia a dia, nas experiências que já tiveram, mas existe um método correto para negociar. Esse método é baseado em 3 variáveis, que são informação, tempo e poder. Quanto mais eu souber sobre o outro negociador, sobre a realidade da negociação, sobre os aspectos que envolvem aquele negócio, sobre a conjuntura econômica do momento, as expectativas das pessoas, isso me ajuda muito. O tempo tem a ver com a habilidade que a pessoa tem de avançar ou recuar nos momentos mais adequados da negociação. Então, tempo em negociação não tem a ver com o sentido cronológico da palavra. Tempo tem a ver com os movimentos que a pessoa faz, com os avanços e recuos. Se ela é um pouco mais assertiva, se ela é um pouco mais defensiva naquele momento da negociação. E poder é decorrência dessas 2 variáveis anteriores. O poder não tem nada a ver com coerção. Poder tem a ver com a capacidade que o negociador tem de influenciar o pensamento, de influenciar o comportamento do outro, de se defender das reações eventualmente agressivas ou muito provocativas do outro, e o poder de conseguir decidir junto com o outro o que é melhor para ambos naquela negociação. E qual a melhor forma de lidar com situações complexas e relacionamentos com pessoas difíceis? A melhor forma é não competir. Existem pessoas que entram numa negociação competindo. São pessoas que conduzem a negociação por divergência. A melhor maneira de conduzir as negociações é por convergência. Ou seja, não é um contra o outro que funciona melhor numa negociação. O que funciona melhor nas negociações seria assim, a ideia de ambos contra os problemas. Então, eu e você, juntos nós havemos de encontrar a melhor solução para os nossos problemas. Isso deve ser decorrência de uma comunicação não competitiva. As pessoas mais assertivas são aquelas pessoas que conseguem se comunicar de forma não competitiva, de forma a envolver o outro no processo, mas não de forma onde coloque o outro numa situação de submissão. Por que tantas negociações acabam fracassando? Quais são os principais itens que atrapalham uma boa negociação? O principal item é o não planejamento. Não planejar significa planejar para errar, planejar para falhar, entre aspas. Esse planejar seria entre aspas. A melhor coisa que se faz é planejar bem, é repetir esse planejamento para estar em busca sempre do melhor. É claro que o planejamento não é aquilo que vai acontecer na reunião. Planeja-se para evitar esquecer alguma coisa, para vislumbrar todas as possibilidades, mas o que acontece na reunião não é o planejamento efetivo. Existe uma certa improvisação, mas decorrência de um bom planejamento. E as pessoas falham quando elas pensam só que são suficientemente boas improvisando. Então, o não planejamento e muita improvisação são os principais enganos que cometem os negociadores. Existem algumas ferramentas ou alguns conselhos que você poderia dar para o ouvinte com os quais o negociador poderia contar? A coisa mais importante para um negociador é a sua postura. A sua postura deve gerar credibilidade, deve passar a ideia de confiança nas suas colocações, nas suas afirmações. Então, isso depende muito da atitude que o negociador adota. Por exemplo, um vendedor pode adotar uma atitude de contra o comprador. Então, ele estaria numa relação competitiva. Mas a ideia é que ele adote uma atitude de eu mais você. Então, eu mais você contra os problemas. Isso depende de uma boa visão. A visão do negociador implica em que ele tenha cuidado com os ganhos de curto prazo e as perdas de longo prazo. Então, uma das coisas mais importantes para um negociador é saber administrar a ansiedade. Ele deve ser uma pessoa ambiciosa, mas nunca uma pessoa gananciosa. O ganancioso quer ganhar sozinho, quer ganhar mais, quer ganhar sempre. O ambicioso não, ele quer fazer um bom negócio. E ele sabe que os bons negócios são bons para ambos os lados. Existe aquela dica de ouro? Qual a melhor maneira de obter êxito nas negociações? Existem várias coisas importantes. A dica de ouro é difícil, mas a grande ideia é a seguinte:
Na hora das concessões, o que o negociador pode fazer? Ele deve pensar assim, o que a outra parte precisa e valoriza muito e o que eu não preciso nem valorizo tanto que eu poderia ceder. Quer dizer, se eu cedo em algo que não me prejudica, mas que pode ser útil e conveniente para o outro lado, eu consigo fazer com poucas concessões uma aproximação do acordo. Lupercio, você poderia resumir em 3 itens o que todo negociador deveria fazer para ser eficaz? A coisa mais importante é o negociador ter em mente a necessidade de compatibilizar objetivos. Porque uma negociação é uma decisão conjunta. Eu preciso lembrar que o outro tem expectativas além das minhas. Então, o número 2 disso seria a habilidade de argumentação. Os argumentos que um negociador usa devem lembrar que a outra pessoa já fez colocações. Se ele não contempla isso, se ele não lembra disso, se ele não adequa a sua argumentação ao que o outro já falou, ele não vai gerar confiança. E, por último, o terceiro item seria prever repercussões. Muito mais importante do que o acordo em si é a implementação do acordo. O que pode decorrer da convivência entre as partes depois do acordo firmado? Esse é o ponto fundamental. Esses 3 pontos são fundamentais. Você ouviu a entrevista com o consultor Lupercio Arthur Hilsdorf. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão. Você acabou de ouvir o HSM Podcasting. HSM Inspiring Ideas.